Olá, boa noite. Oi, Pati, bailarina, dançarina querida, que bom que você tá aqui. Eu amei esse filtro também. Na verdade, gente, até eu aceito dicas, porque às vezes eu vejo stories e aí as pessoas falam: eu tô com esse filtro, Mara, olha esse filtro. Gente, eu não sei onde você pode escolher o filtro de alguém, assim, um filtro específico. Se alguém quiser, souber me ensinar no direct, mas eu só uso os que estão disponíveis aqui no Insta, na hora que eu vou começar uma live. Muito bem, então, primeiramente, muito grata aí por vocês que nessa sexta-feira à noite é um dia muito especial, né? Um dia de Páscoa, Sexta-feira Santa, em plena overdose de lives, estão aqui online conversando comigo. Vamos bater um papinho, um papo interessante, tá? Como foram aí esses últimos dias para vocês? Realmente eles trouxeram transbordamentos emocionais clássicos de lua cheia, né? Toda fase do mês da lunação que a gente tem a lua cheia, a gente realmente tem não só a iluminação da consciência de um processo que não necessariamente apenas, única, exclusivamente começou lá na lua nova, mas sim tem uma correlação também. Mas pode ser que essa iluminação de consciência esteja vindo de muitos ciclos, né? Porque é o ápice, é o clímax de um ciclo lunar, mas a gente sabe que, por exemplo, toda lua nova tem um efeito de 6 meses. Um eclipse, quando acontece numa lua nova, numa lua cheia, eles têm um efeito de 6 a 9 meses. Então, às vezes, o que você tomou de consciência agora, nesse ápice, nessa combinação de ciclo com a lua cheia de Libra, estava relacionado aí com processos que estavam acontecendo há 6 anos atrás. E cada planeta que está no céu, eles têm um tempo, né, de translação, de rotação. A gente tem um tempo de trânsito e de ciclo planetário. Então, por exemplo, né, eu já falei isso para vocês, já escrevi, Júpiter, ele demora 12 anos para realizar, né, a sua volta completa, embora ele fique um ano em trânsito em cada signo. Então, se a gente fizer essa conta, a gente pode voltar 12 anos atrás nas nossas vidas e a gente vê o que estava acontecendo lá. Então, se a gente fizer isso, a gente vai estar falando do ano de 2008. O que aconteceu no nosso ano de 2008? De novembro de 2007, se não estou enganada, até novembro de 2008 é análogo a novembro de 2019 até novembro de 2020. Então, às vezes, a tomada de consciência isso é uma revolução jupiteriana, mas a gente tem revolução marciana, mercuriana, venusiana, saturnina, uraniana, netuniana, quironiana, lilithiana, tem a revolução solar, tem a revolução lunar que acontece todos os meses. Então, o que a gente está recebendo, né? E o quanto estamos abertos, receptivos, numa qualidade feminina bem trabalhada, para absorvermos esses ensinamentos, essas lições que o cosmos, a vida, está sempre generosamente nos ofertando. Muito bem, temos muito o que conversar. Vocês têm noção que hoje é Sexta-feira Santa? Que a gente está celebrando, ou deveríamos estar, né, celebrando a Páscoa.
Então, muito sincronicamente, até hoje, o fim da tarde, a Lua estava ainda na fase cheia em Escorpião. Ela teve o ápice da cheia, aconteceu no signo de Libra no dia 7 dessa semana. E aí a gente passou a quarta, a quinta e hoje com a lua cheia em Escorpião. Então, se a gente está falando de Escorpião, a gente está falando de uma consciência, um arquétipo que nos pede desapego, desprendimento, soltar, deixar ir, soltar o controle, soltar a falsa sensação de controle, as inseguranças, as águas paradas, né, vinculadas aí a mágoas, ressentimentos, rancores, sentimentos e emoções cristalizados, não digeridos, não processados do passado. Oi, Ed, maravilhoso! É hoje, Ed? É hoje ou é amanhã? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Será que é hoje? Me diga aí, Ed, se for agora, a gente vai ter uma celebração revolucionária solar aqui ao vivo. Que eu estou falando da Lua em Escorpião, né? Dos ciclos de morte, vida, renascimento, que acontecem com a gente o tempo inteiro. Eu acabei de falar das revoluções dos planetas. Então, a gente começou a semana tomando consciência com aquela lua em Virgem, né? De onde a gente recebeu as cargas ancestrais do nosso passado de crítica, de rejeição, de exclusão no eixo Virgem-Peixes, que vem depois de Leão-Aquário, que contaminam, que trazem por trás um ensinamento, mas dores, né, vinculadas à nossa ferida do não pertencimento por não podermos ser quem somos. Ed, cadê você? Seu aniversário é hoje ou amanhã? E aí, então, a gente tem, todos nós trazemos essa ferida da autenticidade, né? Então, a gente terminou a semana, essa que a gente está terminando amanhã, do domingo passado, com a Lua em Leão, crescente, com o Sol em Áries, o Marte em Aquário. Então, trazendo à tona já, né, no movimento crescente, essa tomada de consciência de onde temos essa ferida de não podermos pertencermos, de sermos excluídos, negados, renegados, marginalizados, discriminados, por sermos quem somos, livres na nossa espontaneidade, na nossa autenticidade. E onde que essas críticas, essas exclusões, essas humilhações, essas situações que a gente passou na nossa vida que nos rebaixaram, que nos humilharam, que nos desvalorizaram, né, que cercearam a validação da expressão do nosso valor, do nosso reconhecimento. E aí o que aconteceu? Como a gente chega na lua cheia em Escorpião e Sagitário hoje? Dessa consciência leonina, aquariana, na ferida da autenticidade, da expressão da nossa autenticidade, que gera a ferida do não pertencimento. A gente vai para a ferida da não aceitação. Não aceitação, exclusão, rejeição, Virgem Peixes. A gente chega na ferida da Lua cheia em Libra. Se a gente não pode ser quem a gente é e ocupar os nossos espaços, se somos criticados, não aceitos, rejeitados, excluídos, o que gera nas nossas relações e trocas afetivas é um padrão distorcido, tóxico, nocivo de julgamento, né? Então tem um condicionamento de dar e receber. Isso a gente toma a consciência, então, desse padrão da raiz, desse padrão, dessa sombra, dessa dor que está mascarada, porque o escorpião ele sempre vem trazer
a iluminação da consciência de um arquétipo, de um padrão que está mascarado, oculto, disfarçado, que está obscuro, que precisa ser revelado. E para esse próprio padrão egóico ser revelado, é preciso ferir o ego, que está servindo ali como escudo, mecanismo de defesa e proteção para evitar entrar em contato com essa dor. Mas é exatamente o entrar em contato com este trauma que traz a cura, né? O veneno, entrar em contato com o veneno é que promove o encontro do antídoto. Então, nesse momento, até trazendo a partir da minha humilde opinião e interpretação astrológica do momento atual, o que está por trás, né, do coronavírus, além de, enfim, inúmeras possibilidades que a gente pode destrinchar e que eu já falei aqui para vocês. E aí a Chá entra na hora certa, né? Sempre as pessoas entram na hora certa aqui na live. Viva a sincronicidade, a magia. Tô falando de Escorpião, né? Então, para mim, a raiz desse processo que o coronavírus está trazendo, além de trazer consciência do quanto nos tornamos egoístas, egocêntricos, individualistas, congelados, cristalizados nas nossas emoções, a ponto de não mais nos sensibilizarmos e banalizarmos a violência, não nos sensibilizarmos pela dor do outro, né? Congelarmos o nosso senso de empatia, da gente tocar a nossa vida no foda-se, no piloto automático, sem se preocupar com os nossos hábitos, as nossas atitudes, os nossos comportamentos ou não comportamentos também, né? Mas tudo isso tem um lastro, tem uma estrutura, um alicerce, uma raiz, que é o que o Escorpião ajudou a gente a encontrar esses dias, para aqueles que estão fazendo o trabalho que está sendo pedido há muito tempo para a gente de autoconhecimento, né? Que para isso a gente precisa sair, inclusive, do eixo Escorpião-Touro, que traz os vícios. Os vícios nada mais são do que amortecimentos, entorpecimentos, para que a gente não sinta essa dor que eu comentei com vocês. Então, a raiz, para mim, do coronavírus, a partir dos insights, vislumbres pessoais de consciência nos meus mergulhos escorpianos internos esses dias, recebendo até no meu corpo físico mulher, né, que tem um útero que faz essa absorção, né, do que está acontecendo energeticamente no planeta Terra nesse momento. E, inclusive eu menstruei, né, recebi as bênçãos da minha lua durante a lua cheia, que é o arquétipo da feiticeira, que é aquela que promove a alquimia, entendendo a alquimia aqui como o processo de cura, de transformação de chumbo em ouro, né, de lapidação dessa pedra bruta em um diamante precioso. Então as raízes, para mim, estão frente a tudo que eu explicitei e fiz como construção de raciocínio para vocês até aqui agora. A raiz é o orgulho que está protegendo, está defendendo com unhas e dentes, né? O orgulho que é o rei aí das matrizes do eu inferior, da luxúria, da gula, da ira, da preguiça, da mentira. Então a gente pôde tomar contato esses dias de lua cheia em Escorpião com as nossas mentiras, os nossos auto-enganos, onde a gente continua se sabotando, né, nesses lugares para a gente permanecer retroalimentando o padrão de vítima que não se autorresponsabiliza pela própria felicidade, que é não se responsabilizar pelas próprias necessidades, entendendo que o próprio não é sozinho, porque aquilo que é meu também é do outro, porque estamos interconectados. Então, esse orgulho que é o rei, ele está casado com a luxúria, que é a rainha,
E essa luxúria tem a raiz na distorção da sexualidade. Por quê? A sexualidade, eu estou falando aqui muito do arquétipo da Lilith. Lilith é o feminino arquetípico, a energia infeminina que todos nós carregamos, além de gêneros, e que é subjugada. Lembra? A gente passou de autenticidade leonina para rejeição virgo-pisciana, para o julgamento libra-ariano, e agora a gente chega na tomada de consciência disso. Na dor, porque o escorpião é um signo que sente como elemento água as dores mais profundas que a gente pode sentir, são os traumas mais profundos, as feridas que demoram mais tempo para cicatrizar. E elas só vão se cicatrizar e curar com a oitava superior do elemento água, que é o próximo, que é peixes. Que a gente faz a rodada, a gente fez a rodada aqui, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, aí a gente precisa chegar no Sagitário, que é o entendimento. Então, qual é o entendimento dessas feridas? O que essas dores estão me trazendo que eu posso aprender com elas? Né? Então, é entrar nesse lugar do Gêmeo Sagitário, que é o aprendiz e o mestre de si mesmo. O discípulo e o guru, o mestre. Então, o que eu consigo transformar alquimicamente no Escorpião, mas eu só consigo transformar alquimicamente no Escorpião se eu entender, se eu tiver um entendimento, uma clareza, uma consciência de o que eu posso aprender com isso. Aí eu vou pro Capricórnio, e aí eu faço algo prático com isso. A partir do fazer algo prático, eu emancipo, libero, liberto com o Aquário. E aí eu chego na cura de fato, né? Que é a cura pisciana, o último do zodíaco desses eixos que a gente está fazendo essa travessia, essa jornada do herói, né? Então, o orgulho como identidade, como entidade da energia Yang masculina nesse momento de transição planetária está sendo manifestado por esse orgulho, essa vaidade, esse eu narcísico, esse eu egóico, que se por choques e traumas de desamor, de traição, a perda da confiança escorpiana, né? A perda, a traição, a perda da confiança em si mesmo, na vida, no todo. Então, ele se retrai, se congela, se fecha, e a partir desse retraimento, dessa cristalização, dessa rigidez, o que acontece? Impede-se o fluxo, né? A gente fica preso, literalmente a prisão do escorpião, preso nesses traumas, nesses sentimentos, nessas emoções que ficaram enrijecidos. Então a gente precisa fazer um trabalho de investigação interna, de entrar em contato com esse submundo inconsciente das nossas emoções, esses conteúdos psíquicos que o nosso ego protege e tranca as 7 chaves num baú, joga lá no fundo do oceano, e que a gente precisa com humildade, desprendimento, coragem, paciência, acolhimento, e investigando e descobrindo camadas e camadas. A partir dessa percepção e tomada de consciência é que é possível mudar. A gente não consegue mudar algo que a gente desconhece. Agora, essa lua cheia em escorpião veio mais uma vez escancarar, né, essas nossas prisões internas que vêm de julgamentos internos e externalizados, refletidos nos espelhos externos, onde a gente não está podendo ser livre para ser a gente mesmo, e aí a gente volta pro mito da Lilith, que é esse feminino que foi violentado, abusado, cerceado, né? Tem esse feminino na sua dupla interpretação, o feminino Eva, que é o feminino submisso, que é o feminino que foi subjugado, coibido, silenciado, que
desvirtuaram a qualidade feminina saudável da receptividade, da passividade como receptividade, não como submissão, né? Da passividade não como você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Mas a passividade como essa qualidade feminina das águas que são maleáveis, adaptáveis, flexíveis, que estão sempre abertas para dançar a dança da vida. E o que acontece é que esse feminino como Eva, receptivo, passivo, se tornou submissão, o que traz a quebra ou trauma da confiança, porque confiança é sinônimo de relaxamento, entrega, rendição. O oposto de medo, controle, rigidez. E o outro lado desse feminino é a Lilith, que está sendo neste momento, com a queda, desconstrução, falência do sistema patriarcal, ganhando espaço, ganhando voz, ocupando, né, o que a gente tanto fala aí do feminismo. O feminismo é a Lilith se manifestando nesse momento. É o Urano, pai de Aquário, que traz revolução, que traz o caos, que estabelece uma nova ordem, que fala para o velho sistema, ó, aqui acabou, aqui não dá mais, tá obsoleto, ficou velho, obrigada, mas a gente vai criar uma nova estrutura. E essa nova estrutura vem com um resgate uraniano em Touro, que é um signo do feminino, filho de Vênus, que é Afrodite, que é o planeta que permeia as nossas trocas de dar e receber com a vida, entendendo a vida como feminino, planeta Terra, Gaia, Pachamama, mas que não existe sem um masculino, não num lugar de dependência, infantilidade, imaturidade, né, de toxicidade, de trocas nocivas, abusivas, que desrespeitam a autenticidade do masculino e do feminino, que desrespeitam os limites saudáveis de toda e qualquer relação. Então vem esse Urano em Touro revolucionando a Vênus, né, o valor, e ao mesmo tempo, e nesse momento também a gente está com a Lilith em Áries, né, trazendo essa liderança, essa força, essa coragem da gente ser quem a gente é. E a gente tem o Urano em Touro. É isso. E aí, queridos, se a gente olhar para isso, a Lilith foi a primeira mulher, né, arquétipo de mulher, arquétipo do feminino no paraíso, né, nesse jardim de Éden. E esse feminino que não se submeteu a ficar num lugar desigual com o masculino. Mas exatamente por não se submeter a ficar num lugar de submissão, que é o patriarcado, esse feminino foi expulso, excluído, rejeitado, subjugado, renegado. E não há ferida maior do que a exclusão. Isso a gente vê nas constelações sistêmicas. As constelações sistêmicas existem para a gente promover a cura. Qual cura? Para a gente chegar na fonte do amor. Qual é essa fonte do amor incondicional? Horas. Se é incondicional, não condiciona alguém a estar ou a não estar, a ser ou a não ser, a pertencer ou a ser mandado embora. Se é amor incondicional, se é essa fonte suprema de feminino saudável, acolhe e integra e permite a inclusão de tudo e de todos. Ou seja, a gente está falando aqui que estamos indo para essa era de Aquário, e Aquário é um signo paradoxal, muito complexo, que traz muitas dicotomias, até por ser regido na astrologia moderna por Saturno e Urano, que são, né,
dicotômicos, é ordem e caos, é o velho e o novo, mas essa inclusão é a ferida do não pertencimento que a gente está curando nesse momento, né? É a ferida do preconceito. Não existe ferida maior do que o abandono, do que a rejeição e a exclusão, de você não ser amado por ser quem você é, você não ser aceito, você não ser visto, você não ser ouvido, você não ter o seu lugar de direito só por existir, de fala, de ocupar o seu espaço, porque alguém diz que você é errado pela sua natureza, né? É uma ferida da deficiência, é uma ferida do preconceito que a gente está curando. E aí, a raiz está no orgulho masculino, na luxúria feminina, defendendo aí o ego, defendendo essas feridas de perda da confiança que está totalmente arraigada, entrelaçada à perda do nosso poder. E o nosso poder, a matriz, a raiz do nosso poder está na nossa sexualidade, que é extremamente mal trabalhada, né? E a nossa sexualidade, a nossa energia vital, a nossa energia criativa, nesse momento está casada com inconscientes pactos de vingança, com sofrimentos apegados com a vítima, com o drama, né? É até muito simbólico se a gente olhar essa semana, nas últimas semanas estão tendo essas lives dos artistas, né? E a gente vê até a internet como nova realidade, não tão nova assim, mas se tornando uma realidade cada vez mais presente pra gente, né? Como palco de competições, de belicosidade, de guerras, comparações, disputas, cancelamentos, que são rejeições e exclusões. E a gente vê nessas lives dos artistas, né, que estão bombando, que estão alcançando milhões, bilhões aí de pessoas, quais são as músicas que são retratadas ali? Música que afirmam e declaram que amor é sofrimento, amor é sofrer. Se relacionar é sofrer. É uma frequência e uma vibração muito baixa, né? Muito desconectada do nosso poder, da nossa fonte. Olá, Doug! How are you? Yuhu! I don't know if you're going to understand my Portuguese, but you're more than welcome, ok? Então, queridos, né? Temos aí essa raiz da Lilith, desse feminino, que era o feminino empoderado, que está vindo com esse Urano, com esse Aquário, falar, aqui não mais, agora não mais, eu não vou mais tolerar o intolerável, eu não vou mais aceitar o inaceitável, eu não vou mais abaixar a minha cabeça, engolir o sapo, me silenciar, né, compactuar com violências, preconceitos, injustiças, porque a minha voz está sendo resgatada, o meu lugar de pertencimento, ocupar o meu espaço também, porque eu estou me empoderando de mim mesma. E empoderamento significa esse corte do cordão umbilical, por isso essa morte que todos nós estamos passando. Significa esse desvínculo, né? Esse processo de metamorfose, de concepção de uma nova semente, uma nova consciência, gestação, e toda gestação chega num lugar, né, na finalização de um ciclo, e dá-se à luz a algo novo. E para realizar esse parto, a gente precisa ter coragem para realizar essa travessia, essa transição de desprendimento com o velho. Quando uma mulher, né, o feminino da donzela, da jovem, quando ela se torna mãe, e ela se torna mãe não quando o bebê nasce, mas quando ela concebe o bebê, né, quando tem a concepção, ela ali está realizando um processo de metamorfose. Quando a menina menstrua, ela está fazendo um processo de transição de metamorfose,
de um arquétipo, de uma consciência, de um ciclo de vida para um outro arquétipo, consciência e ciclo de vida. Aí quando ela engravida, acontece a mesma coisa. Morre uma donzela e nasce uma mãe. Quando nasce um bebê, nasce uma mãe junto, nasce um pai também, né? E quando a gente sai da vida adulta para maturidade, da maturidade para terceiridade, da terceiridade para o fim da vida, são ciclos inerentes que a gente não controla, né? E que precisam dos seus fluxos para acontecer. E então, a grande mazela e miséria que a gente está enfrentando nesse momento, que tem as raízes nessa doença, nesse vírus, olha que interessante, né? A doença e o vírus do corona, eles estão muito interconectados diretamente na raiz com essa sexualidade distorcida, esse prazer, né? Distorcido que a gente jogou para fora de nós. Prazer, sexualidade, a nossa força criativa como destrutiva, sofrimento, sabotagens, apegos à vítima e a nossa felicidade, o nosso prazer totalmente fora de nós, na comida. Então, com qual consciência a gente está comendo, né? A gente está se entorpecendo, se amortecendo de álcool, de açúcar. Quais são os escapes? Gula, comendo mais do que a gente pode, do que a gente precisa, né? Em detrimento de quem não tem, gerando esse desequilíbrio e desajuste na troca do dar e receber. Quanto que a gente não violentou e abusou o planeta Terra, o meio ambiente, os animais, os vegetais, os minerais, para satisfação egóica, vaidosa, narcísica dos nossos bel prazeres, né? Não eram necessidades essenciais, eram necessidades superficiais, supérfluas, egóicas, e agora a gente está pagando o preço, né? E para que a gente tome uma consciência, a gente tem visto, né? Não tem como as coisas voltarem ao que era antes, porque o jeito que era antes não estava saudável, não era normal. O normal era uma normose, era uma zumbilândia, eram pessoas, né, vivendo, dormindo. Então a gente tá falando há um tempão, gente, vamos despertar, toma consciência do que você tá fazendo, o que você veio fazer aqui, né? O que você está fazendo? E eu tomei esse insight, esse vislumbre de consciência dessas raízes essa semana com a Lua Escorpião, porque, né, eu achei muito simbólico mesmo. O Escorpião é o signo que traz a cura, e se ele traz a cura, ele precisa identificar uma doença. E a doença física no nosso corpo físico é o último estágio da somatização da doença no campo, no nível da alma. É quando a alma e Escorpião rege a alma. Então, quando a alma cansou de gritar, de avisar, olha, né? Não, e a gente foi lá e desrespeitou os limites. E aí o que acontece é que uma hora explode. E esse insight, esse vislumbre de consciência veio para mim pelas máscaras. Porque até no visagismo, né, a Débora da Casa Júpiter fez um vídeo esses dias desse empoderamento das mulheres, né, que a gente tem esse empoderamento quando a gente se reconcilia com o nosso corpo, né, quando a gente se reconcilia com a nossa lua, com o nosso sangue, com a nossa menstruação, quando a gente promove outro tipo de relacionamento com isso, porque sangue, menstruação, vagina são os portais da vida. Então, se a gente considera que o feminino, o sangue, a menstruação, a vida são sujos, feios, a sexualidade, né, o sexo é sujo, é feio, que tipo de conotação de vida a gente está criando? De destruição, né? É sujo, é feio, a gente está desconectado da fonte de vida, da energia vital, prazerosa, gostosa, da alegria. A gente está conectado com o sofrimento. Então, por exemplo, toda comida que a gente ingere, dependendo do jeito que a gente tem uma relação sexual, a forma como a gente se relaciona com a nossa menstruação, diz muito da nossa relação com a vida. O que a gente está comendo? A gente está comendo animal morto? Que morreu sofrendo?
né? Só uma vida morreu de forma violenta para satisfazer, né, a nossa inconsciência na forma de se alimentar. Porque sim, eu até estava conversando com a minha cliente hoje do coaching astrológico, né, que é uma médica cientista, e quando a gente fala de alimentação, precisa toda de uma desconstrução e contextos. Se a gente olhar pessoas que tinham acabado de sair da guerra, né, da Primeira, Segunda Guerras Mundiais, de Hiroshima, as pessoas realmente, se a gente olhar aquele filme, né, o livro das pessoas que na vida real sofreram um acidente lá nas montanhas geladas e não tinham que comer, você vai comer outro ser humano, né? Você vai comer uma carne morta. Isso é uma coisa. Pessoas que tinham acabado de sair da guerra e não tinham que comer, estavam morrendo de fome, né? A Revolução Cubana é uma coisa. São contextos. Mas hoje em dia, especialmente nós, você que está assistindo essa live, é realmente uma necessidade. Reflexione. É uma necessidade do seu corpo físico. Da onde vem essa necessidade de você comer um bicho que foi morto para atender o capitalismo da indústria alimentícia, né? É só você refletir. Você precisa comer carne todo dia, você precisa comer queijo todo dia, leite todo dia, né? De vacas, de seres que têm sim sentimentos. Onde a gente se congelou a ponto de não perceber o sentimento e ter empatia por outros seres? Por que nós, seres humanos, nos consideramos superiores e melhores do que outros seres? Porque a gente acha que só a gente sente e os outros não, né? Então vem daí. E aí eu percebi pela máscara, né? O visagismo, porque eu tava falando que a Débora tava da Casa Júpiter fazendo corte do cabelo dela, isso já é um empoderamento do feminino, né? Onde que nós, mulheres, a gente se desconectou da nossa menstruação, do nosso sangue, do nosso prazer? Por que a gente tem que pintar a unha o tempo inteiro? Por que a gente tem que se depilar? Por que a gente tem que ter cabelo liso? Por que a gente tem que, né, preencher um requisito, um padrão de beleza que foi estabelecido por alguém fora de nós, normalmente homens, para a gente se sentir pertencente, desejada, incluída, para a gente cair naquele papel social de ser dona de casa, a ama do lar, a subjugada, a submissa, né? A desempoderada, a codependente, financeiramente, emocionalmente, etc, etc, etc. Então, no visagismo, a testa, ela traz a nossa relação com a nossa inteligência. Se, por exemplo, a gente usa uma franja, né, a gente está cobrindo a nossa qualidade mental. Isso não significa que a gente vai ficar burra, até porque não existe isso. Mas a gente vai dar mais vazão, né, para ser menos racional e mais intuitiva, usar mais o nosso sentir. O nariz fala... os olhos, eles falam da nossa alma, né? É o nosso sentir. Aqui é o sentir intuitivo e aqui são as nossas emoções, os olhos. E a boca fala da nossa relação sexual, muito Freud, né? Freud fez a relação da nossa relação com a sexualidade através da boca e do ânus, né? Quando a criança começa a fazer o processo de transição, né? Da fralda para o vaso sanitário. Então, a excreção, que é escorpião, e touro rege a boca. O touro é muito esse eixo da sexualidade. E o Freud diz, né, que os nossos problemas, distúrbios, transtornos psíquicos estão todos na raiz da sexualidade. Então, olha que interessante, as máscaras que todos nós estamos sendo convocados a colocar, ela cobre o quê? Que parte do rosto ela cobre? A boca. E deixa só os nossos olhos para fora. Por quê? Porque eu entendo, primeiro, tem uma questão aí trazendo, né, a doença, o corona, mostrando que a gente está usando a nossa sexualidade de uma forma excessiva, exacerbada, muito para fora. A gente precisa, né, tomar consciência, então a gente precisa tampar, a gente precisa ver outras coisas com os nossos olhos e tomar outra visão, ter um outro olhar, mudar o paradigma, né?
Então, desmistificar esse tabu da sexualidade, desmistificar, empoderar esse feminino lilithiano, ressignificar essa Eva subjugada pelo patriarcado, equanimizar as relações, né, numa forma mais aquariana entre masculino e feminino, que é o empoderamento, o reempoderamento de nós mesmas, né, o resgate do matriarcado, e para a gente se olhar nos olhos, né, porque no modus operandi normal, normótico, aí que a gente vivia, quem se olhava nos olhos? Né, com a correria, muito para fora, tem que fazer, tem que produzir, tem que ter resultado, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar uma casa melhor, um apartamento melhor, um carro maior, um carro melhor, e ninguém estava se dando conta, né, da presença. Ninguém mais estava se olhando nos olhos. As relações todas, com a comida, entre os seres, com a sexualidade, tudo estava sendo terceirizado, né, desprovido de presença, de empoderamento, e estava muito robótico, né, estava desconectado do sentir das emoções, porque se a gente parar para se olhar nos olhos da nossa alma, que são, né, a janela da nossa alma, o que a gente vai ver? E se a gente olhar no olho do outro? Quem sustenta ficar olhando no olho do outro? Será que vocês conseguem olhar no olho do pai, da mãe de vocês e ficar um tempo olhando, né? E expressar o sentir, expressar o amor, expressar a tristeza, o pesar, a dor, a mágoa, a raiva, o ódio, o que quer que seja, através dos olhos? O quanto a gente se desconectou do olhar e do sentir, por sua vez, que estão conectados, né? Então, a gente está precisando, por isso, esse convite para a gente estar dentro de casa. Estar dentro de casa é ocupar a casa 4 do mapa astral, que é o setor de câncer, que é o feminino machucado, é a criança ferida, são os traumas, é a ancestralidade, é o passado, né? O quanto você se distanciou do seu lar emocional, o quanto você se distanciou do seu sentir essencial. Depois da casa 4, a gente vai para a casa 5, que é o leão, que é a nossa criança solar, que é a nossa autenticidade, que é a nossa verdade, que é a liberdade de ser. Mas antes de chegar aí, a gente não tem como acessar a luz, a gente não tem como acessar a nossa essência solar sem passar pela nossa sombra, sem entrar em contato e curar, integrando, incluindo no nosso ser, honrando a nossa história com essa dor, trazendo a empatia, trazendo a compaixão, né? Trazendo essa maternagem, esse acolhimento, esse perdão. Só que a gente tem um medo enraizado, né? A Lua Cheia em Escorpião mostrou isso. Qual é esse medo profundo que a gente tem de sentir? Por quê? Porque a gente entende essa identidade criada dentro de nós, essa falsa personalidade, esse falso eu, projetado para fora, para sobreviver, inclusive aos choques de desamor, de traição, de abandono, de rejeição, né, de abusos, de não ter conseguido falar, se defender, reivindicar sua justiça, seus direitos, acaba se tornando o quê? Esse medo profundo de reeditar essa dor. A gente faz de tudo para escapar, fugir, né? O medo de entrar em contato com essa dor que me aniquilou lá no passado. Só que essa é a ferida, o trauma inconsciente que a criança de todos nós traz. Só que nós não somos mais crianças. Então, com a nossa qualidade madura, adulta, responsável, a gente tem estrutura, supostamente teríamos, e para termos isso, só com autoconhecimento, só com terapia, né? Só com disposição e disponibilidade, com humildade, para se olhar realmente no espelho e enxergar suas qualidades e defeitos, os seus erros e acertos, suas falhas e vitórias, fracassos
e, né, glórias, vícios e virtudes, porque ninguém é perfeito. Só quando a gente entra nesse lugar a gente consegue ter empatia e compaixão e perdoar o outro. Mas primeiro passa pela gente, porque a gente só dá o que a gente tem. Não tem outro jeito, né? Então, pelo receio, por esse medo profundo de acessar essa dor e essa sombra, o medo de acessar a dor e a sombra impede a gente de acessar o amor e a luz, porque é tudo a mesma coisa. Impede a gente, o medo de acessar o nosso pior, e muitos de nós estamos identificados, né, com o nosso pior, impede a gente de entrar em contato e identificar o nosso melhor, né? O nosso maior medo não é a gente ver a nossa sombra, o nosso maior medo é a gente ver a nossa luz. Eu até postei esses dias de lua cheia em Escorpião para vocês o texto da Marianne Wilson, né, que tem esse texto aí clichê, bem conhecido há um tempão. E assim, né, estamos num momento, queridos, que a gente precisa estar muito atento, porque o que eu vejo, de novo, na minha humilde interpretação astrológica, é que todos nós estamos passando de fase. Alguns que demoraram, estavam dormindo, estavam lá no recreio, né? Já tinha tocado o sinal, a gente já estava fazendo prova e tinha gente brincando lá no recreio. Quem estava brincando no recreio, no mundo da lua, achando que estava vivendo a sua vidinha e foda-se, tudo bem, tá tá correndo muito, né? Digamos que, se equanimizar, se igualar no estágio de consciência evolutivo atual da humanidade em plena transição. Agora, there's no more time, né? A gente tá falando isso há um tempo. A carta do Chico Xavier, da transição planetária, 2019, 2020 era o turning point. Então, a gente tá se dirigindo, a nossa nave tá a todo vapor, decolando. E o que acontece que eu vejo todos nós estamos passando de fase. E agora, o trabalho, para algumas pessoas, está sendo mais doído, está sendo pesado, tá sendo denso, tá sendo hard, porque são pessoas que nunca se predispuseram a olhar para si antes. Estavam muito ocupadas, se amortecendo, né, se entorpecendo, fugindo, escapando do único encontro provável possível da vida, que é com nós mesmos. Então, essas pessoas que nunca fizeram isso antes, que não tinham o hábito, estão penando, estão sofrendo, estão sentindo dor, né? Agora, quem já estava habituado, acostumado a fazer isso, tá com uma certa, não mais nem menos, mas uma certa adaptabilidade, tá um pouco mais preparado. E não por isso mais fácil, porque também estamos passando de fase. E agora o trabalho vai ficar realmente muito fino. Muito fino. A partir de agora, o trabalho é sutil. É muito fino esse trabalho, né? Então vai exigir esse feminino muito bem trabalhado, estruturado, elaborado para, né, agora lidar com esse masculino que está sendo destruído, né? E que era necessário. Essa destruição era necessária. Somente a destruição e a morte prenuncia e promove o novo e o renascimento, né? É exatamente a sutileza. Agora, o trabalho grosso supostamente já foi feito, né? Tá acontecendo agora como um ultimato do planeta Terra para quem não tinha feito nada antes, ou feito pouca coisa, tava lá, né? Na procrastinação, na preguiça, alimentando todas essas mazelas e misérias dos eus inferiores que a gente comentou aqui, né? E sem nutrir a luz, o eu superior. E tava, né, dormindo. Então, o que acontece? Supostamente, o grosso foi visto. A gente já tem um big picture, a gente já tem uma fotografia
da nossa biografia, da nossa história. A gente já sabe, né, quem somos, onde estamos, da onde viemos, para onde vamos. A gente já tem um mapa, a gente já tem um mapa astral, a gente já tem um mapeamento da nossa jornada. Então, agora é uma nova fase do jogo, é uma nova fase, né, desse grande Mahalila. Então, agora, cada situação que vier, ela vem com uma sutileza. Agora, as maias, né, as vestes de maia, as ilusões, elas vão estar mais sutis. É realmente um jogo, uma linha muito tênue agora, né? É realmente muito fino o trabalho. Por isso a necessidade sempre, all the time, de vigiar e orar, né? Da presença, da consciência, tá, meus amores? Então, o que, por fim, porque eu acho que vai acabar, eu nem sei há quanto tempo a gente tá aqui, tô até grata que não terminou ainda, a gente tá conseguindo ter esse bate-papo legal. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado com as transferências, dos excessos da vida real para a vida virtual. Tá tendo uma overdose, né, no mundo virtual. E o que a Gaia, Pachamama, o feminino, pô, o que mais precisa acontecer para a gente entender que a gente precisa parar, diminuir o ritmo, slow down, né, para a gente olhar para dentro. E como todos prós e contras, agora a gente vai começar a lidar com os prós e contras reais da vida virtual, né? Bem-vindos oficialmente à Era de Aquário. Como eu disse, Aquário é extremamente dicotômico e paradoxal. O paradoxo clássico de Aquário é que ele rompe fronteiras geográficas para promover aproximações, mas essas aproximações, elas são virtuais ilimitadas, de certa forma, né? Então, é uma desconexão no mundo real, afetivo, sensorial, para uma aproximação de um outro lugar. Para mim, ainda, inclusive, é um preparo para a gente chegar daqui a um tempo, né, em viagens em telepatia, a gente se relacionar só por telepatia, né? A gente nem precisar... São teorias e viagens, né, intergalácticas, cósmicas aí, mas alguém imaginou que a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje? Alguém imaginou que hoje você estaria dando um banho num pacote de batata palha na sua pia? Que você ia sair de máscara e não ia poder encostar nos outros? Então, o que te impede de pensar que daqui a um tempo a gente não vai precisar mais ter relações sexuais, porque a nossa conexão afetivo-sexual vai acontecer de um outro lugar, que a gente vai se relacionar telepaticamente, por exemplo, que na verdade a gente já faz, só que num certo nível, né, dentro de uma limitação do nosso pensamento, porque a gente está desconectado do nosso poder, da nossa magnitude, da nossa abundância infinita e ilimitada. Então, queridos, né? Agora é o momento da gente estar nesse feminino, né? Na Durga. Esse feminino empoderado, esse feminino que recobrou o seu lugar. E a Durga é esse feminino que chega na cara de Shiva, aponta o dedo na cara dele, enfrenta Shiva, mas no lugar de assertividade, sem reatividade. É a Ahimsa, né? A gente teve a lua cheia em Libra, e a Ahimsa é a não violência, né? A revolução vai ser pelo amor, a medicina e a cura de tudo isso é o amor, é a não violência. E, chegou na hora, hein, Dani Wang? Você tava aqui há um tempo? E saudades, amiga canceriane, deve estar tudo na sua cabeça aí, tá bombardeada, minha amiga. E então, realmente agora, né, é o momento da gente tá nesse feminino saudável. A Durga, ela é a que coloca os limites, mas ela não coloca o limite gritando, né, reagindo no feminino
distorcido para um masculino distorcido. Não, é de um novo lugar, que não é tão novo assim, é o resgate, né, da nossa sabedoria. E é esse feminino que hay que endurecer, pero sem perder la ternura. Então, é esse feminino que na sua qualidade receptiva, sem estar, né, submisso, esse feminino da doçura, da leveza, da suavidade, da aceitação, consegue se colocar na assertividade e colocar, né, colocar o seu lugar, o seu respeito, sem desrespeitar. Então a gente está partindo para uma nova consciência mesmo e frequência de relacionamentos. E a Lua em Sagitário, Bruna, a Lua em Sagitário é tudo isso que eu tô falando aqui para vocês. A Lua em Sagitário, junto com essa nova consciência aquariana, é o transmitir a nossa sabedoria, né? É o compartilhar, transformando, alquimizando a nossa história de vida, entendendo que a nossa história é a história do outro, a minha cura é a sua cura. Então, por isso, de novo, o que a Lua em Sagitário vem falar? Que se você não fizer o seu trabalho pessoal de autoconhecimento, não existe mudança do lado de fora, né? Para de se distrair buscando fora o que você única e exclusivamente pode encontrar do lado de dentro. Então, né? Só quando você muda do lado de dentro é que o externo muda. E para isso acontecer, você precisa de humildade, predisponibilidade, coragem para enfrentar seus monstros, seus medos, a si mesmo, suas sombras. E a Lua em Sagitário promove essa liberdade, a libertação, né? Toda vez que você integra uma parte sua, você está promovendo uma cura pessoal. E uma cura pessoal é uma cura coletiva. E aí quando você promove essa cura, você está se desaprisionando de um aspecto seu, que estava em dor, em sofrimento, negligenciado, rejeitado, excluído, abandonado, né? Então, quando você integra e cura, você está se libertando, promovendo a liberdade, né? E é isso, então, meus amores, né? Eu acho que, só para fechar aqui, para essa overdose de conteúdos online, a gente realmente ter clareza e discernimento com essas transferências e a gente vê quem realmente está respaldado num trabalho sério, num trabalho profundo, né? Porque o que a gente está vendo é oba-oba, é uma feira, né? Todo mundo vendendo banana ao mesmo tempo, todo mundo falando ao mesmo tempo e ninguém se escuta. E agora é o momento de autoescuta, de silenciamento, né? Então, o paradoxo da internet que eu estava falando para vocês é o Wi-Fi, né? O Wi-Fi, a internet nunca desliga. Então percebe que o planeta Terra falou, vão para dentro de casa, meus filhos. Né? Gaia, Pachamama, a grande mãe, falou, vai para dentro de casa. Vai ali refletir sobre a sua vida e o quanto que a gente está usando esse espaço precioso, se distraindo, despendendo a nossa energia, perdendo a nossa energia, o nosso precioso tempo, né? Na internet, no Netflix, nas redes, né? Se distraindo, se entorpecendo num novo lugar. Só transferência, trocando 6 por meia dúzia, né? Então, não é o momento de ficar fazendo trocentas mil coisas. Claro, você quer fazer um curso, 2, uma palestra, uma live, mas muito cuidado com as overdoses, né? E eu acho que serve como uma reflexão para esse lugar do ego, né? Da carência. Vai acabar o tempo aqui. O quanto a gente precisa ficar expondo online, né, a nossa vida integral. O que a gente come, o que a gente falou com o nosso companheiro, como a gente educou o nosso filho, o que a gente está fazendo, onde isso está servindo a quem? Né? O meu ego, a minha carência, ou qual é a intenção de transmitir essa comunicação? Gratidão, terminamos. Bom